A chuva caía, como se limpasse os pecados da cidade. Mas naquela esquina escura de São Paulo, nada parecia capaz de purificar o olhar frio de Arthur Monteiro. Ele desceu de seu carro de luxo, abrigado por um guarda-chuva segurado por seu segurança particular, e com passos rápidos atravessou a calçada em direção ao prédio envidraçado onde aconteceria um jantar de gala beneficente. Um garoto sujo, de cabelos grudados pela água e rosto coberto por marcas da rua, estendeu a mão trêmula em sua direção. Os olhos eram fundos, mas ainda havia neles uma centelha quase invisível de esperança. Arthur parou, olhou de cima a baixo e, com um gesto sutil de desprezo, desviou o corpo como se desviasse de um inseto. "Sai da frente, moleque! O lixo da rua não tem direito de pedir nada!" Luan baixou os olhos. Estava acostumado àquelas palavras, mas algo naquela voz mexeu com ele de forma estranha, como se já a tivesse ouvido em outro tempo, em outro lugar, quando ainda acreditava em sonhos. Mas ali, entre buzinas e poças d'água suja, não havia espaço para recordações. Um segurança o empurrou sem delicadeza, e o rapaz caiu de joelhos, a mão aberta como quem ainda implora por mais que migalhas, por dignidade. Arthur nem olhou para trás. Entrou no saguão do hotel com o mesmo ar de sempre, invencível, poderoso, imaculado. Luan levantou devagar. O joelho doía, o corpo inteiro doía, mas ele já havia aprendido a não chorar. Há tempos, a dor se tornara companhia constante, e chorar seria um desperdício de água que ele nem tinha. Caminhou até o viaduto onde dormia e se encolheu ao lado de outros 3 rapazes. Dona Amélia, a velha que cuidava do abrigo improvisado nas redondezas, se aproximou com um pano seco e um pedaço de pão. "Menino, você precisa sair daqui. Hoje está mais frio que ontem. Quer dormir na igreja?" "Prefiro aqui. O silêncio de Deus me incomoda menos do que o barulho das preces vazias." Ela não respondeu. Sentou ao lado dele e passou o pano devagar sobre o rosto sujo. Luan fechou os olhos. Às vezes, o toque dela era a única coisa que ainda o fazia lembrar que era humano. Em silêncio, a velha pensou em tudo o que aquele garoto não sabia. Em tudo o que ela sempre quis contar, mas nunca teve coragem. O nome do pai, o passado da mãe, as cartas escondidas, o laço cortado pela ganância de um homem que agora posava de herói nos jornais. Na festa, Arthur brindava com empresários e políticos. Helena, sua assistente, o observava com olhos tensos. Aquela noite não era como as outras. Havia algo diferente na postura dele. Algo no jeito como limpou a mão depois de encostar no garoto na rua. Ela viu, da janela do carro, a cena toda e reconheceu os olhos do rapaz. Eram os mesmos da mulher que ele expulsou há 23 anos, dizendo que filho de favela não entra na minha família. Mas aquele segredo ainda era só dela, por enquanto. Enquanto os risos ecoavam entre taças e gravatas, Luan escrevia em um pedaço de papel rasgado, usando um toco de lápis que encontrou no lixo. Escrevia como quem sangra. Era uma carta que ele nunca entregaria. Uma carta para o pai que nunca conheceu. "Eu te odeio", mas ainda queria entender por quê. As palavras saíam tortas, mas verdadeiras. O vento arrancou o papel de suas mãos e levou embora. Como tudo em sua vida. Como todos. Helena entrou no banheiro do hotel e olhou para si no espelho. Havia envelhecido ao lado de Arthur, vendo-o se tornar cada vez mais cego. Mas agora algo precisava mudar. Aquela humilhação pública não podia ser só mais uma página no livro de arrogâncias. Ela respirou fundo, abriu a bolsa e tirou uma velha foto dobrada ao meio. Nela, uma mulher jovem segurava um bebê. No verso, uma data e o nome, Luan. Do lado de fora, a cidade não dormia. E no coração dos invisíveis, uma tempestade começava a se formar. A chuva não era mais só água. Era prenúncio. Era o presságio de que, mesmo que Arthur Monteiro não soubesse, seu império estava prestes a desmoronar. Não pelas mãos de um inimigo,
mas pelo toque silencioso de um filho que ele humilhou sem saber que já o havia perdido há muito tempo. O amanhecer trouxe um céu cinzento e denso. Luan acordou com o som de sirenes ao longe e o cheiro de borracha queimada vindo de um protesto próximo. Seu estômago roncava, mas ele não reclamava. Levantou-se com o cuidado de quem já teve seus ossos quebrados por dormir nos lugares errados. Caminhou até a praça, onde sabia que Dona Amélia distribuía café com pão duro e palavras que doíam mais do que curavam. Ela já estava lá, encostada numa mureta, de Bíblia aberta no colo e olhos cansados que pareciam guardar 1000 histórias. "Dormiu bem?" ela perguntou, estendendo o copo de plástico. "Dormi vivo, né? Já é alguma coisa." Ela soltou um suspiro triste, mas não insistiu. Ao lado dela, empilhadas, estavam 3 caixas com roupas doadas. Luan revirou uma delas e encontrou uma camiseta preta com uma estampa antiga da seleção brasileira. Riu sozinho. Aquela mesma camisa ele teve uma vez, quando ainda morava com a mãe, num barraco em Diadema. Ela dizia que um dia ele seria jogador, que tiraria ela dali. Tudo o que conseguiu foi enterrá-la aos 6 anos de idade, vítima de uma pneumonia mal cuidada e do descaso dos hospitais que fecham portas para os sem CNS. Enquanto isso, na cobertura de um prédio na Vila Nova Conceição, Arthur acordava ao som de uma notificação no celular. Era um vídeo. Ele clicou. Seu rosto surgia em uma gravação de celular. A cena da noite anterior, empurrando o garoto de rua e dizendo que ele não merecia nem o lixo do chão. O vídeo estava viralizando. Milhares de comentários o chamando de monstro, de arrogante, de hipócrita. A assessoria de imprensa ligou em pânico. Helena entrou na sala minutos depois, trazendo os jornais do dia. "Precisamos de uma resposta, uma nota de esclarecimento, talvez uma doação emergencial." Arthur jogou o celular sobre a mesa. "Eles esquecem disso em uma semana. É só mais um viral." Helena hesitou. Tinha algo preso na garganta e por um segundo pensou em contar tudo. Sobre Luan, sobre a mãe dele, sobre o que ela própria descobriu anos atrás ao ver os registros do orfanato. Mas Arthur não estava pronto, nunca esteve. Em vez disso, apenas disse: "Você reconheceu o garoto?" "Não, mas talvez devesse." Do outro lado da cidade, Cecília, a jovem repórter independente, revia aquele mesmo vídeo. Estava trabalhando numa série sobre juventude em situação de rua. Quando viu o rosto de Luan na gravação, algo dentro dela estalou. Ela já o entrevistara meses antes, numa matéria que acabou censurada pelo patrocinador da revista. Ele tinha um olhar diferente dos outros, mais fundo, mais inquieto. Agora ela queria saber quem era aquele garoto e por que um homem como Arthur Monteiro sentiu tanta repulsa ao tocá-lo. Naquela tarde, Cecília voltou à praça onde sabia que ele costumava passar. Encontrou-o encostado numa parede grafitada com o mesmo olhar distante. "Você tá na internet, tá famoso. O mundo ri da minha cara agora com mais resolução, é isso?" Ela se sentou ao lado dele com o gravador desligado. Não queria matéria. Queria entender. "Quem é você, Luan?" "Ninguém. Um erro que sobreviveu." Ela engoliu seco. Aquilo não era uma resposta casual. Era uma sentença de vida. Decidiu que ajudaria, mesmo que não soubesse como ainda. Mais tarde, ela faria uma ligação para um amigo legista e pediria acesso aos registros antigos de falecimentos de mulheres sem parentes. Queria saber mais sobre a mãe de Luan. A chave estava ali. Ela sentia. No edifício Monteiro, Eduardo, o filho oficial, assistia ao escândalo com cinismo. Não gostava do pai, mas precisava dele. O vídeo era ruim para os negócios, mas bom para o ego. Um tropeço de Arthur abria espaço para ele. No fundo, Eduardo nunca se sentiu visto. Arthur cobrava tudo e dava pouco. Ver o pai ruir um pouco diante da opinião pública dava a ele uma estranha sensação de justiça, mesmo que torta.
Na noite daquele mesmo dia, Luan encontrou, entre os sacos de lixo de uma escola abandonada, um envelope antigo. Dentro, uma carta amarelada e quase ilegível. Estava dobrada em 4, com o nome dele na frente, escrito com letras firmes. Era da mãe. Uma despedida. Dizia: se um dia você crescer e quiser saber quem te deixou sozinho, procure por Arthur Monteiro. Ele não é um pai, mas é seu sangue. O chão pareceu desaparecer. O nome ecoava como uma maldição. Arthur Monteiro, o homem que o empurrou, que cuspiu em sua existência, que o tratou como vermes. A verdade veio como uma lâmina que atravessa a pele devagar. Ele não sabia se sentia ódio, nojo ou simplesmente um alívio trágico. Agora tudo fazia sentido, e nada fazia sentido ao mesmo tempo. Ele levantou os olhos para o céu escuro. Pela primeira vez em muito tempo, Luan chorou, mas não por dor. Chorou por ter um nome para a ferida que sempre sangrou dentro dele. A carta não saía das mãos de Luan. Ele a relia como se cada palavra pudesse explodir em outro significado oculto. Era curta, mas pesada. A mãe nunca tinha contado nada. Nunca deu nome ao pai. Mas agora, mesmo morta, ela falava com uma precisão dolorosa. Arthur Monteiro, o homem que o empurrou, o que o olhou com nojo. Aquilo não podia ser apenas ironia do destino. Era castigo e talvez justiça. Ele passou a noite em claro, sentado no chão frio do abrigo improvisado. Os olhos de Dona Amélia o seguiam em silêncio. Quando o dia amanheceu, ela o chamou com um café fraco nas mãos e um olhar sério, do tipo que pressente tempestade. Você encontrou, não foi? Luan não entendeu de imediato, mas logo compreendeu que ela sabia. Sempre soube. Ficou em silêncio por alguns segundos até perguntar: por que não me contou? Porque você precisava crescer primeiro. Se eu te dissesse enquanto você ainda achava que o mundo era um lugar justo, isso teria te matado. Agora, talvez você esteja pronto para não perdoar. As palavras dela ecoaram como um soco. Ele queria odiar, mas também queria saber. Saber por quê. Saber se havia algum arrependimento. Saber se ele, Luan, havia sido mesmo descartado ou apenas esquecido. Pegou a carta, colocou dentro de um saco plástico e guardou entre as roupas. Era hora de fazer algo que nunca imaginou: encarar a verdade de frente. Enquanto isso, Helena passava por uma crise que crescia a cada hora. A assessoria de imprensa estava exigindo que Arthur fosse à TV dar explicações. Ele resistia. Não queria parecer fraco. Mas a pressão dos patrocinadores, investidores e da opinião pública já o obrigava a aceitar. Helena o encontrou em sua sala, observando a cidade pela parede de vidro, com um copo de uísque caro na mão. Vai encarar ou vai continuar fingindo que isso não te afeta? Eu enfrento crises maiores toda semana. Isso vai passar. Não vai passar. Não quando o garoto da rua tem o seu rosto. Arthur virou-se lentamente, o olhar endurecido. Do que está falando? Ela então abriu a bolsa e colocou sobre a mesa uma pasta. Dentro, a cópia da certidão de nascimento de Luan, uma foto da mãe dele, Letícia, e os registros de internação do orfanato onde ele passou parte da infância. Arthur ficou mudo. A pasta aberta parecia uma ferida em papel. Ele sentou devagar, pegou a foto da mulher. Por um instante, algo brilhou em seus olhos. Um fantasma antigo. Uma lembrança. Depois, apenas negação. Não pode ser. Ela disse que ia resolver. Ela teve o filho, Arthur. E agora você o humilhou na frente do país inteiro. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Então, simplesmente disse: ninguém pode saber disso. Do outro lado da cidade, Cecília recebia os registros que pedira ao amigo legista. Ali estavam os dados da morte de Letícia, a mãe de Luan. Broncopneumonia. Hospital público. Ninguém buscou o corpo. Enterro em vala comum. Ela levou os documentos até o abrigo. Luan leu em silêncio. Não chorou.
Já havia chorado o suficiente por aquela ausência. Agora só restava uma dor surda e uma raiva crescente que se confundia com medo. "O que vai fazer?" perguntou Cecília, enquanto ele ainda folheava os papéis. "Vou olhar nos olhos dele e perguntar por quê. Só isso. E se ele negar? Então ele vai negar. Mas eu nunca mais vou me negar." No dia seguinte, Luan apareceu no prédio do Grupo Monteiro. Estava limpo, com roupas doadas por Cecília, cabelo cortado por Dona Amélia e o rosto firme. Na recepção pediu para falar com Arthur. A atendente riu. Disse que sem agendamento era impossível, mas antes que pudesse ser retirado, Helena apareceu no saguão. Os olhos se cruzaram. Ela soube na hora. A boca secou, o coração acelerou. "Venha comigo", disse sem explicar nada. Levou-o até a sala de reuniões vazia e pediu que esperasse. Subiu até o último andar e entrou no escritório de Arthur. "Ele está aqui." "Quem?" "Seu filho." Arthur sentiu o chão fugir. Por um instante pensou em fugir, em desaparecer, mas sabia que não podia. Levantou-se devagar, respirou fundo e disse: "Traga ele." No andar de baixo, Luan fechava os olhos por um segundo. Quando os abriu, sentiu que tudo mudaria dali em diante. Não importava o que acontecesse. Ele não era mais invisível. Não era mais só um erro. Era o espelho partido que Arthur Monteiro precisava encarar, com ou sem coragem. Arthur entrou na sala com passos firmes, mas o rosto não escondia a atenção. Seus olhos pousaram sobre o jovem sentado à mesa. Por um momento, o silêncio foi tudo. O tempo pareceu parar. O olhar de Luan não tremia. Era o mesmo olhar que Arthur viu na rua dias antes, agora limpo, mas ainda marcado pelo abandono. Ele sentou-se devagar à frente do rapaz, como quem se aproxima de um campo minado. Helena permaneceu à porta, em silêncio, como uma sombra da consciência que finalmente tomava forma. "Então, você é ele?" disse Arthur, sem convicção. Luan não respondeu de imediato. Estudava cada detalhe do rosto diante dele, como se procurasse traços de si mesmo. O mesmo maxilar, o mesmo jeito de olhar fixamente. Aquilo o enojava e o atraía ao mesmo tempo. "Eu sou quem você esqueceu, ignorou e empurrou na calçada como lixo. Mas ainda assim, sou seu filho." A frase cortou o ar. Arthur recostou-se na cadeira. Queria negar. Queria dizer que era um engano. Mas a semelhança era cruel demais para ser coincidência. "Sua mãe, ela me disse que ia interromper a gravidez. Eu dei dinheiro. Ela não aceitou. Morreu quando eu tinha 6 anos. Pneumonia. Eu fui jogado de abrigo em abrigo e o senhor nunca apareceu." Arthur abaixou os olhos. Pela primeira vez parecia menor que sua própria sombra. Helena cruzou os braços, tensa. Sabia que aquilo era só o começo. "O que você quer de mim?" A pergunta caiu como um golpe. Luan riu. Um riso curto, sem alegria. "Eu não quero nada. Só queria entender." "Por quê? Por que você me deixou? Por que você me olhou como se eu fosse um bicho na rua?" Arthur respirou fundo. Seus dedos tamborilavam na mesa. Por um instante, a imagem pública do magnata cedeu espaço ao homem nu de defesas. Ele pensou no jovem que foi, no medo que sentia de perder tudo. Lembrou do momento em que Letícia disse que estava grávida, do silêncio, do envelope de dinheiro e do som da porta se fechando. "Porque eu era um covarde." A frase foi dita sem esforço, mas seu impacto foi brutal. Luan engoliu em seco. Não esperava essa resposta. Esperava negação, frieza, mas não aquilo. "Eu fui treinado para vencer, para ser grande, e filhos fora do casamento não cabiam nesse roteiro. Você me matou em vida." Arthur abaixou a cabeça. Pela primeira vez em décadas, seus olhos se encheram. Mas ele não chorou. Ainda não. Só disse: "E você está certo, eu mereço o seu ódio." Helena interveio. "A questão agora é o que você vai fazer com isso, Arthur, porque fingir que nada aconteceu não é mais uma opção." Luan levantou-se, colocou sobre a mesa a carta da mãe. "Ela te perdoava, mas eu não. E não estou aqui para te pedir abraço.
Só vim devolver o peso que você deixou nas minhas costas. Arthur pegou a carta com mãos trêmulas, leu as palavras simples, escritas em papel barato, e sentiu o mundo ruir. Por dentro, as estruturas que sustentavam sua imagem de homem invencível começaram a ceder. Luan, se eu pudesse voltar, mas não pode. Luan virou as costas, caminhou até a porta, parou por um segundo e, sem olhar para trás, disse: Você sempre disse que gente como eu não merece nada. Mas eu mereço sim, eu mereço viver, e sem carregar o seu nome. Quando a porta se fechou, Arthur afundou na cadeira. O silêncio o devorou. Lá fora, a cidade seguia indiferente. Mas ali dentro, o império de um homem havia acabado. Não nos papéis, não nas finanças, mas onde mais doía, na alma. Helena, em silêncio, colocou a mão sobre o ombro dele. Não disse nada, porque algumas ruínas não precisam de palavras, apenas de tempo para assentar. O dia seguinte amanheceu mudo. Dentro da cobertura luxuosa de Arthur Monteiro, não havia o som costumeiro da cafeteira, dos passos apressados de Helena ou do burburinho dos relatórios sendo entregues. Ele não saiu do quarto. Pela primeira vez em anos, não se levantou para vencer. Enfrentar o mercado, as reuniões, os contratos, nada daquilo fazia mais sentido. Sentado no escuro, observava a cidade pelas janelas de vidro. Tanta luz lá fora, tanta escuridão dentro. Segurava a carta de Letícia nas mãos. Já havia lido mais de 20 vezes. As palavras eram doces, suaves demais para alguém que sofreu tanto. Arthur, se algum dia essa carta te encontrar, espero que você ainda lembre do que fomos antes do medo. Ele lembrava e odiava lembrar, porque foi real. Porque Letícia foi a única pessoa que o viu antes da máscara, e ele a destruiu por covardia. No bairro periférico onde morava a Dona Amélia, Luan estava sentado no quintal pequeno, olhando o céu cinza. Cecília vinha e ia, preocupada com ele, mas não insistia, respeitava o silêncio. Desde o encontro com Arthur, ele estava estranho, não revoltado como esperava, mas vazio. Como se tivesse deixado algo para trás que não sabia nomear. Você está pensando em voltar lá? Ela perguntou. Não, não quero nada dele, nem explicação, nem dinheiro, nem desculpas. Só quero seguir. E consegue? Ele hesitou. Depois respondeu. Às vezes, o que mais dói não é ser rejeitado. É descobrir que o outro também sofre. E mesmo assim, não muda nada. Do outro lado da cidade, Eduardo, o filho legítimo, batia com força à porta do escritório do pai. Havia descoberto tudo. Helena, tomada pelo peso de tantos anos de silêncio, contou-lhe sobre Luan. Ele não suportou. Você vai colocar esse bastardo na nossa família agora? Depois de tudo? Depois de anos em que eu me matei para ser seu sucessor? Ele não quer nada de mim. Arthur respondeu, cansado. E mesmo assim, você se importa. Eu vejo nos seus olhos. Arthur não respondeu. Eduardo saiu da sala como um vulcão prestes a explodir. E explodiria. Não aceitaria ser substituído nem no arrependimento do pai. Naquela noite, Cecília foi surpreendida por um e-mail anônimo com anexos, documentos, gravações e fotos. Todas relacionadas ao passado de Arthur Monteiro e ao abandono de Letícia. Quem havia mandado? Ela não sabia, mas sentia que era alguém de dentro. Alguém que queria que o mundo soubesse quem era, de verdade, o rei do concreto. Ela hesitou. Não era uma matéria, era uma bomba. Se publicasse, destruiria a reputação de um homem poderoso. Mas também daria voz a uma história que nunca teve justiça. Procurou Luan. Mostrou tudo. Esperou sua decisão. Você quer que o mundo saiba? Luan olhou as imagens da mãe ainda jovem. Os laudos do hospital. As doações feitas em segredo por Arthur anos depois. Tudo escondido. Tudo apagado com dinheiro. Eu quero que saibam o que ele tentou esconder. Mas não por mim. Pela minha mãe. Ela morreu no silêncio. E eu nasci nele. Na manhã seguinte,
A matéria estava no ar. Manchete em todos os portais. O filho esquecido do império, a verdade sobre Arthur Monteiro. O país inteiro parou para ler. Comprovações, depoimentos, registros. A história viralizou, e não havia mais como contê-la. Eduardo, em fúria, invadiu o prédio da empresa. Gritava com funcionários, acusava Helena de traição. Tentou demitir metade da diretoria, mas foi contido pelos próprios acionistas. Eles já sabiam, e agora queriam distância de escândalos. A imagem de Arthur era tóxica, e o trono que Eduardo queria começava a desmoronar. Enquanto isso, Arthur assistia a tudo calado, na mesma poltrona onde lera a carta. Não defendeu-se, não negou. Pela primeira vez na vida, não moveu uma peça no tabuleiro. Deixou-se afundar. Na favela onde crescera, Luan caminhava entre becos, agora com os olhos de toda a mídia em cima dele. Recusava entrevistas. Só aceitava quando Cecília falava por ele. Dona Amélia observava tudo com um misto de dor e orgulho. Sabia que o menino dela tinha se tornado algo que o pai nunca foi, humano. Na última cena daquele dia, Luan passou diante de um espelho quebrado em uma barbearia. Parou, olhou. Viu o próprio reflexo distorcido, rachado, mas ainda inteiro. Ele é meu pai, mas eu sou meu próprio nome. E caminhou. As semanas que seguiram a publicação da matéria pareciam séculos. Arthur Monteiro desapareceu dos holofotes. Cancelou todas as aparições públicas. Renunciou à presidência do Grupo Monteiro e sumiu como um fantasma. A imprensa tentava encontrá-lo, mas ele não atendia ninguém. Um império construído ao longo de 3 décadas virou sinônimo de escândalo e vergonha. O nome que antes abria portas agora era sussurrado com repulsa nos bastidores do poder. Na casa de Dona Amélia, Luan acordava cedo. Trabalhava num pequeno centro social do bairro, ajudando jovens como ele a encontrar abrigo, alimento e, quando possível, dignidade. O cargo não tinha salário, mas oferecia algo que ele nunca teve: propósito. A cicatriz do passado ainda ardia, mas agora ele a carregava como marca de sobrevivência, não de fraqueza. Cecília seguia ao seu lado, sem promessas, sem romantismo forçado. Eles não eram um casal idealizado. Eram 2 sobreviventes, caminhando lado a lado, cada um carregando suas próprias ruínas. O amor que surgia entre eles era silencioso e tímido, mas real. E isso bastava. Eduardo, humilhado publicamente, tentava limpar seu nome na empresa. Mas os investidores já o viam com olhos de desconfiança. A arrogância herdada do pai agora pesava contra ele. Nos bastidores, falava-se em afastá-lo definitivamente. Pela primeira vez, sentia na pele o que era ser descartável. Ironicamente, o mesmo abandono que seu meio-irmão enfrentou por 23 anos. Helena, após décadas ao lado de Arthur, pediu demissão. Não por raiva, mas por esgotamento moral. Deixou uma carta sobre sua mesa. Te servi com fidelidade, mesmo quando você não merecia. Espero que um dia você sirva a si mesmo com verdade. É o mínimo que ainda pode fazer. Ela se mudou para uma cidade do interior. Queria silêncio, paz e distância de tantos anos engolidos pela culpa. Arthur, por sua vez, viveu os dias seguintes num apartamento antigo, herdado da mãe, longe dos centros comerciais. Sem seguranças, sem luxo, apenas ele, a carta de Letícia emoldurada na parede e uma pequena caixa com pertences do filho que nunca criou. Um pedaço de camiseta velha, uma foto rasgada e um brinquedo de plástico que ele mesmo havia comprado às escondidas décadas antes, quando Letícia ainda estava grávida. Nunca teve coragem de entregá-lo. Agora, aquele brinquedo era tudo o que tinha do que não foi. Certa tarde, Arthur decidiu escrever. Pegou uma folha em branco, datou e escreveu apenas: Luan, eu não mereço ser chamado de pai, mas se um dia você me permitir, gostaria de pedir desculpa. Não com palavras, mas com ações, mesmo que seja tarde demais. Dobrou o papel,
colocou num envelope e caminhou até o centro social onde Luan trabalhava. Não entrou. Entregou a carta a uma voluntária e foi embora sem dizer seu nome. Luan só leu a carta 2 dias depois. Sentou-se em silêncio. Não chorou, não sorriu. Apenas ficou olhando para o envelope aberto como quem encara o fim de uma guerra. Não havia perdão, mas havia algo. Algo que só o tempo poderia nomear. Talvez dignidade, talvez cansaço, talvez uma trégua entre 2 homens destruídos por um erro que nunca deveria ter começado. Naquela mesma noite, ele saiu para caminhar pelas ruas onde um dia mendigou pão. Passou pela mesma calçada onde havia sido empurrado. Parou, respirou fundo. O mundo parecia outro, mas era o mesmo. Ele era outro, e isso bastava. Num banco de praça, sentou ao lado de uma criança de rua e ofereceu um sanduíche. O menino pegou, desconfiado, e perguntou: "Você é famoso, né? Te vi no celular da tia." Luan sorriu. "Não sou famoso, não. Só sou alguém que já passou fome também." O menino mastigou em silêncio. Depois disse: "Você acha que gente como a gente pode ser feliz?" Luan pensou por um longo momento. Olhou as luzes da cidade ao longe e respondeu com sinceridade: "Se não puder ser feliz, que pelo menos a gente consiga viver sem esquecer quem a gente é." O menino assentiu com a cabeça, sem entender por completo, mas guardou as palavras. Naquela noite, sem grandes gestos, sem aplausos, sem justiça divina, apenas a verdade permaneceu. Crua, silenciosa, como sempre foi. Mas, dessa vez, encarada de frente. 5 meses haviam se passado desde a explosão da verdade. A cidade já seguia em frente com novos escândalos, novos vídeos, novos rostos cancelados. A imprensa se cansou de Luan, de Arthur, da história. Mas para os 2, o tempo não apagava nada. Só tornava as cicatrizes mais suportáveis de carregar. Arthur Monteiro não voltou ao topo. E talvez nem quisesse mais. Vivia discretamente, longe do espelho do poder. Todos os dias caminhava até um banco de praça, perto da velha igreja de São Bento, onde deixava uma marmita ao lado de um morador de rua específico, um ex-funcionário da empresa que havia sido demitido injustamente anos antes. Não dizia quem era, só deixava a comida e seguia. Silêncio. Era seu modo de dizer: "Eu ainda estou tentando." Em um domingo de céu aberto, Dona Amélia faleceu. Dormiu com a cabeça apoiada na Bíblia, em paz. Luan enterrou-a com um pequeno grupo de jovens do abrigo. Não havia família, mas havia uma multidão de filhos que ela adotou ao longo da vida. No discurso, ele não chorou, mas sua voz falhou quando disse: "Ela foi mais mãe do que o mundo me deu, e mais pai do que o nome que eu carrego." Na semana seguinte, Luan foi ao cartório. Entrou com o processo para remover legalmente o sobrenome Monteiro de seus documentos. Quando a atendente perguntou o novo nome que ele gostaria de adotar, ele respondeu com firmeza: "Luan Torres. O nome da mulher que cuidou de mim quando ninguém mais quis." Do outro lado da cidade, Cecília recebeu um prêmio jornalístico por sua matéria. No palco, ela fez um discurso curto, mas comovente. Dedicou a homenagem a todos os nomes que nunca aparecem nas matérias, mas que carregam nas costas o peso do silêncio dos outros. No fim, recusou os contratos que choveram após o sucesso da história. Preferia seguir independente, contando verdades sem donos. Eduardo, afastado da diretoria, mudou-se para o exterior. Tentava reconstruir sua imagem como consultor de empresas familiares. Em entrevistas, evitava o nome do pai, mas o usava quando precisava abrir portas. Nunca mais falou com Arthur, nem com Luan. Para ele, aquele capítulo estava encerrado, ou melhor, enterrado. Já Helena, agora morando no interior, enviou uma carta manuscrita a Luan. Não pedia perdão, mas dizia: "Se eu tivesse falado a verdade antes, talvez sua vida tivesse sido menos cruel, mas eu fui cúmplice do silêncio, e isso me torna parte da sua dor. Só queria dizer que mesmo tarde te vejo,
e você é maior do que tudo o que tentaram apagar. Luan guardou a carta numa caixa junto com os papéis da mãe. Costumava reler em dias difíceis, como quem se lembra que não está sozinho no mundo, só invisível à maioria, mas não aqueles que importam. Certa tarde, ele foi chamado para falar numa escola pública sobre juventude e superação. No palco improvisado do pátio, olhou dezenas de rostos atentos. Contou sua história sem floreios. Nem drama demais, nem heroísmo barato. Disse que ninguém nasce para ser invisível, mas que às vezes leva tempo para ser visto, até por si mesmo. Uma das alunas, de apenas 10 anos, levantou a mão. E hoje você é feliz? Luan pensou por alguns segundos. Depois sorriu com suavidade. Hoje eu não finjo mais que não dói, mas eu aprendi a viver mesmo com a dor. E isso já é mais do que eu pensei que teria um dia. O público aplaudiu, mas ele sabia. O verdadeiro aplauso vinha de dentro, do menino que dormiu no chão frio de uma praça, do adolescente que escreveu cartas para um pai ausente, do homem que um dia enfrentou o espelho e se recusou a repetir a ausência que recebeu. Na última cena, Luan caminha pelas ruas do centro com Cecília ao seu lado. Ele para em frente a uma banca de jornal. Vê uma nova manchete, mais um escândalo de herdeiros ricos. Ele balança a cabeça, sorri e diz: "Nada muda, né?" Cecília responde: "Às vezes muda, às vezes alguém sobrevive." Eles continuam andando, de mãos dadas, sem pressa, sem destino fixo, mas pela primeira vez, com um futuro que não assusta mais, porque agora Luan não carrega mais o nome de quem o apagou, carrega o seu, o nome que resta, e isso basta.